Já imaginou você ter deficiência auditiva e sofrer bullying durante toda a sua infância simplesmente por você ser uma pessoa deficiente e feliz? E com isso quebrarem diversos aparelhos auditivos seus? Bom, é isso que acontece com Shoko em A Voz do Silêncio. E para piorar e agravar ainda mais essa história, depois de anos desses acontecimentos, ela ainda se apaixona pelo seu maior agressor. E ainda perdoa todos aqueles que negligenciaram seu sofrimento. Mas será que esse anime tomou a melhor escolha possível? Bom, nesse vídeo eu te dou a minha opinião sincera. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza, então bora nessa sem enrolação. A Shoko é uma personagem muito particular e eu gosto muito de como ela foi construída no começo desse filme. A primeira coisa que eu posso falar além disso é que eu gosto muito do filme A Voz do Silêncio. Pra mim, ele é perfeito, mas quando você analisa alguns tópicos e pesquisa mais a fundo, realmente esse filme acaba tendo alguns problemas bem graves. E bom, vamos voltar pro foco principal desse filme, que é a Shoko. A gente vê que ela iniciou naquele colégio, as pessoas gostavam dela, só que por ela ser tão feliz, isso acabou incomodando as pessoas ao seu redor. E é engraçado a gente ver que no cenário onde as crianças sofrem bullying, realmente você ser uma criança feliz, animada, divertida, carismática, incomoda os agressores, porque os agressores querem a atenção para eles. E além disso, nesse filme aqui, o agressor principal, que é o Shoya, ele só começou a agredir essa menina verbalmente e também fisicamente em algumas situações só porque uma menina estava com ciúme dela. E essa menina já queria se afastar dela porque estava com ciúme e ele falou, tá bom, agora eu vou pegar no pé dessa garota. É realmente um absurdo a gente ver o que o Shoya fez por tão pouca coisa. Essa menina não tinha feito absolutamente nada com ele, mas ele escolheu destruir uma parte da vida dessa menina. E também, além disso, destruir diversos aparelhos auditivos dela, que são muito caros, não importa em qual país, se é no Japão, que é o cenário que a gente está vendo o filme, se é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, não interessa em qual país, um aparelho auditivo é muito caro. E eu tô colocando aqui na tela para vocês verem quanto custa um aparelho auditivo no Japão e no Brasil. Gente, não é brincadeira. E ele destrói vários e vários e vários. A gente sabe que a mãe dele vai lá se desculpar, dar o dinheiro, ganha um tapa na cara da mãe da Shoko. Mas o importante para falar agora, nesse primeiro cenário, é que esse menino, ele não sabia o peso que ele estava causando na vida daquela menina. Mesmo que, se ele soubesse, ele não fosse se importar, ele não sabia o peso real. Até que o jogo muda e o bullying, quem acaba sofrendo é ele. A Shoko até muda de colégio e ela segue a vida dela tranquila, calma e sem levar mais bullying de ninguém. Porém, o Shoya, ele começa a ser a vítima do colégio. E quando eu falo a vítima, eu não tô falando que esse personagem se vitimizava, e sim que todos os alunos decidiram fazer bullying com ele, ou até mesmo excluí-lo. E é realmente engraçado, eu gosto particularmente disso, porque o agressor sente na pele o que ele estava fazendo com uma criança, né? E o agressor sendo criança, ele vai entender ainda mais. E a gente vê que isso fica claro pro Shoya. Porém, no futuro, quando a Shoko tá mais velha, ela simplesmente encontra ele e perdoa. A gente vê que ela tem medo de primeira instância e ele também tem medo de como agir perto dela. Mas ele tenta ser o mais carismático possível e em poucas cenas ela já tá super tranquila com a presença dele. Pra mim, o grande problema é eles banalizarem, basicamente. Eles banalizam o que aconteceu. Porque o Shoya vai ali ficando tentando ser amiguinho e tudo mais, e acaba que cria um romance, sabe? Entre a Shoko e o Shoya. E pra mim, isso é inadmissível, sabe? É quase uma síndrome de Estocolmo, porque ela simplesmente está se rendendo e se abrindo 100%, se derretendo para um dos seus maiores agressores, para um dos seus maiores não, para o maior agressor dela. E é importante destacar isso. Porém, a irmã da Shoko percebe que ele está se aproximando cada vez mais e ela sabe muito bem quem é esse menino e o que ele fez com a irmã dela. Então, ela abre o olho e tenta afastar sempre que possível esse menino. Até que ele mostra que ele realmente mudou e a irmã dela gosta dele também. Só que
a irmã dela não sofreu o que a Shoko sofreu. Então, pra mim, isso até é ok de aceitar. Agora, ver a Shoko se derretendo por esse personagem acaba sendo algo que incomoda bastante. A gente sabe que é um anime de romance, é um anime de drama, que fala sobre bullying e sobre as pessoas melhorarem e serem melhores para a sociedade. Porém, eu acho inadmissível a gente acabar esquecendo tudo que esse personagem fez com ela simplesmente porque o roteiro passa um grande pano pra ele. Então, eu me incomodo sim com a presença de um romance. Se ele se desculpasse realmente e se ele quisesse uma amizade ali e ela aceitasse a amizade, mas com o pé atrás, seria muito mais aceitável pra mim. Mas ela se apaixonar completamente por esse personagem realmente é um grande problema. Eu não tô falando, gente, novamente, eu não tô falando que as pessoas não podem mudar. E eu não tô falando que você não possa perdoar alguém que fez bullying com você. Só que pra mim é inadmissível você sentir amor e empatia por essa pessoa. Porém, não para por aí. A Shoko só não perdoa o seu maior agressor, mas também perdoa antigos amigos que simplesmente ignoravam a situação e deixavam acontecer. Ninguém era contra aquelas atitudes e realmente tomava alguma postura, alguma atitude. Então a gente consegue ver que isso também tem um peso, isso também é algo muito pesado, porque as pessoas assistirem, rirem, se divertirem com aquilo e não fazerem absolutamente nada para mudar aquela realidade, elas também são coniventes e também fazem parte desse sistema de bullying. E ela também perdoa todo mundo. É importante a gente falar que mesmo quando essa personagem saiu do colégio e foi para outro, ela continuou sem amigos, ela não tinha uma rede de apoio, uma rede de amizade, ela só tinha uma rede familiar. Tá, essa rede familiar poderia ser considerada uma rede de apoio, mas ela não tinha nada além disso, do que ela já tinha quando sofria bullying. Então aqui a gente vê que ela é meio solitária, né? Ela só tem a irmã, a mãe e a avó. E o que ela tem mais, né? Então ela acaba aceitando tudo isso, na minha visão, por conta dela ter medo de ficar sozinha. Tipo, pô, a minha vida inteira vai ser a minha mãe, a minha avó e a minha irmã. Não que isso esteja ruim, mas eu só vou ter isso na vida. É só isso que eu mereço. Então eu acho que essa personagem acabou aceitando as desculpas do Shoya, acabou se apaixonando por ele e acabou aceitando o perdão das outras pessoas simplesmente por ela ter medo de ficar sozinha. A gente vê que essa personagem tenta se matar, né? E o Shoya salva ela e acaba caindo no lugar dela. Ele cai tipo num riozinho, mas é raso, então ele fica em coma e por aí vai. E a gente entende o peso que ela sente. O peso para a família dela, que tem que tomar conta dela 100%. O peso da família dela, que ficou muito mal ao ver ela sofrer bullying. Então eu acho que também acontece o conflito de, se eu tiver amigos, vai ser um peso a menos para minha única rede de apoio, que é a minha família. Então ela tenta transportar esse peso para outras pessoas, aceitando o perdão delas e se rendendo realmente a amizades e relações. Eu não acho que isso esteja certo, mas é assim que eu analiso toda essa questão, né? Porque realmente dá para ver que ela é muito inocente. Muito inocente. E com certeza o maior medo dela, naquela realidade que a gente viu no filme, era ficar sozinha. Então, quando ela teve a oportunidade de se prender, se agarrar a um grupo, ela fez isso com a maior velocidade possível. Então, mesmo que eu seja contra a atitude que essa personagem tomou, ao mesmo tempo eu consigo entender isso. Imagina que você sofreu bullying na sua infância, destruíram a sua cabeça, mas você não consegue arrumar mais ninguém. Até que essas pessoas vão atrás de você, estendem a mão e falam: me desculpa, eu realmente quero ser melhor. Sabe, a gente ficaria nesse embate mental. É claro que a gente ficaria suspeito, mas a gente também talvez aceitaria essa desculpa simplesmente por medo de ficar sozinho e, como eu falei, pesar a única rede de apoio que você teria, que seria a sua família. Bom, é realmente muito complicado a gente discutir esse tópico. Muitas pessoas falam que essa personagem está errada e outras falam que essa personagem está certa, que realmente tem que existir o perdão, mas outras falam que não, o perdão não existe nesse nível de situação. E é engraçado a gente ver esses dois pontos completamente diferentes, mas que faz sentido
as pessoas ficarem teclando nisso. Essa discussão foi muito vista tanto no YouTube, em sites de crítica e também no Reddit. Então são 3 lugares diferentes, é claro que tem o Twitter também que discute sobre isso, se essa personagem estava certa ou não. Eu acho que muito além da personagem, isso foi uma escolha de roteiro, a gente tem que lembrar disso, né? Essa história veio do mangá e essa história foi adaptada pro cinema, pro anime, e se tornou um grande filme de sucesso, porém a culpa não é da Shoko. A culpa não é dela, a culpa é de quem escreveu simplesmente. Eu acho que você banalizar o mal que alguém fez pra um personagem é simplesmente falar pra futuros agressores: calma, você errou, mas você pode mudar. Você errou, mas a pessoa vai aceitar o seu perdão. E eu não gosto disso. Definitivamente eu não gosto disso. Eu acho que simplesmente dá mais força ainda para agressores continuarem a fazer isso e depois de alguns anos virem pedindo desculpa para a vítima de tudo isso. Muitas pessoas podem até aceitar e esquecer, mas outras vão ter aquilo marcado em suas peles. Então é muito importante a gente destacar isso. Foi uma escolha narrativa de quem escreveu essa história. Eu sei que é diferente do mangá, no mangá é mais pesado ainda o bullying, então eu não tenho ideia de como é no mangá, eu sei que é mais pesado, mas só do que a gente já viu nesse filme, já dá para ter uma ideia que isso não deveria ser aceito. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, não adianta só eu ficar aqui falando por 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos e vocês não falarem nada comigo. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo, vocês são a favor da Shoko perdoar essas pessoas ou não são a favor da Shoko perdoar essas pessoas? É uma discussão muito grande na internet e eu quero que vocês debatam aqui nos comentários se vocês concordam ou não com ela e, além disso, se vocês concordam com o que eu falei nesse vídeo. E bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte ele se você gostou para poder ficar sabendo e se inscreve no canal porque eu tô sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries pra vocês.